Bem-vindos a mais um vídeo do canal Café e Prosa, e hoje nós vamos falar de como construir a paz se você perdeu a sua paz por algum evento do passado, por alguém ou algo que tenha acontecido, por alguém que tenha feito algo ou algo que tenha acontecido com você e que não é mais possível, você não tem mais meios de alterar esse passado. A única forma de mudar isso é através do perdão. O perdão é a única maneira que você vai ter de conseguir alcançar a paz. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Café e Prosa. Nesse vídeo eu vou ler um capítulo de um livro que eu vim escrevendo no ano de 2023. Esse livro se chama A Oficina da Paz, né? E esse capítulo que eu gostaria de ler hoje é o capítulo número 8. Esse livro ele está inacabado, infelizmente, por conta de diversas mudanças que eu tive na minha vida pessoal, no trabalho, nos últimos meses. Eu fui obrigado a interromper a escrita desse livro, né? As meditações que eu vinha fazendo, as leituras que eu vinha fazendo para angariar, né? Subsídios intelectuais para continuar escrevendo esse livro. Infelizmente eu fui impedido de continuá-lo. Então parei ali por volta do capítulo 11 ou 12, né? Eu tenho um outro canal que também tem o nome do livro, né? A Oficina da Paz. E neste canal eu já publiquei alguns vídeos que tratam justamente dos capítulos desse livro, né? Então os capítulos iniciais desse livro constam em forma de vídeo nesse outro canal, que também se chama A Oficina da Paz. Mas eu não consegui chegar, por exemplo, lá no outro canal até esse capítulo 8, mas eu já gostaria de trazer ele para este canal aqui, que é um canal que tem vídeos um pouco mais longos, mais filosóficos, que eu abordo com mais liberdade algumas coisas da seara teológica. E eu gostaria de trazer justamente este capítulo que trata do perdão como meio de construção da paz. Então, se você já não dorme por algum motivo, se você já não tem mais uma linearidade nos seus pensamentos, se você não consegue mais ser aquele ser humano que você sabe que você é no seu interior, você somente consegue sobreviver sendo aquele personagem que você teve que construir para lidar com as suas dores ou com as exigências do meio social, com as exigências do seu trabalho, com a força necessária para que você consiga sobreviver sendo alguém que precisa aparentar ser forte e corajoso, mas no seu interior você sabe as coisas que você precisa tratar. E essa dissociação, essa falta de integridade de quem você é por dentro e quem você precisa ser por fora, lhe tira a paz. Eu trago esta boa nova. O Evangelho é feito de várias boas notícias. A melhor de todas é que existe a cura para a morte. Mas, entre outras boas notícias, uma ótima boa nova é que nós já podemos gozar de paz, uma paz diferente desta apregoada pelo mundo. E esta paz que eu venho tratar e falar
começa pelo perdão. Tá? Então, vou começar lendo aqui o capítulo 8 do livro Oficina da Paz, relacionado ao perdão. Voltando ao tema da posição elevada da consciência e a sua relação com o perdão. Repetindo o que já foi mencionado no capítulo número 4, a arte em forma de trabalho, um dos principais objetivos da Oficina da Paz é mostrar ao leitor que é possível fazer um uso racional, inteligente e útil da dor. À medida que amadurecemos, nossa dor interior, pela compreensão de suas causas, ela fica à disposição da consciência para trabalhá-la. Ao obtermos uma consciência acima desta dor, ganhamos poderes sobre ela e podemos traçar alguns objetivos para a utilização deste poder sapiencial, para, em sinal de retribuição pelo alívio alcançado e caridade para com outros aflitos, reverter em mais consciência e paz ao próximo, que sofre a dor e reage de modo inconsciente aos serviços do plano. Ao tomarmos consciência da presença real do nosso mundo interior e ao investigar como anda a saúde da nossa alma, verificamos alguns aspectos mais ou menos inerentes à condição do homem, que é a presença de uma dor, ou uma falta, uma ânsia, uma sensação de que algo está desordenado. Considerando como certo o caso de termos sido contaminados pelas setas inflamadas do plano nefasto, a parte, a princípio mais inacessível de nossa alma, o que os psicólogos e analistas chamam inconsciente, acaba exigindo de nossa vontade a satisfação de determinadas necessidades que não são originadas a priori em nosso mundo interior, mas incutido nele, por essa janela lateral que os nossos sentidos abrem de maneira subliminar, inadvertidamente, despercebidamente, e essas setas acesas, embebidas em betume e enxofre, caem dentro da catedral de nossa alma, pondo fogo em toda a nossa estrutura a partir de dentro. Ao compreendermos, embora superficialmente, as causas mais comuns que nos levam ao estado de angústia e solidão, através dos modos de operação do plano, conseguimos entender alguns fenômenos, até outra hora apenas percebidos difusamente, acerca do incêndio calamitoso e progressivo que ameaça nossa existência interior e física. No instante em que atingimos alguma consciência do que se passa dentro, tomamos, em decorrência, alguma posse da situação e podemos começar a traçar um contraplano, com o intuito de apagarmos o incêndio o mais rapidamente possível. Isso significa detectar a brecha e impedir que as setas inflamadas atravessem a barreira do nosso inconsciente. Tomar consciência dos métodos usados de forma subreptícia para nos infligir males já é fechar janelas laterais que outrora permitiam a entrada de mais fogo. Tendo cessado, ao menos nesse primeiro instante, a penetração de mais dores, já sentimos um alívio interior. Nosso edifício já se torna menos quente, menos urgente, o que nos dá mais tempo para avaliar o estrago e pensar em como eliminar as muitas chamas internas que ainda teimam em arder. Retornando à metáfora da cela fria e úmida, mencionada no capítulo 4, quando a consciência do nosso prisioneiro interior enxerga a dura realidade de sua própria cela, já não é apenas um encarcerado passivo resmungando sua miséria, mas já é um agente ativo planejando sua fuga. Ao estudar os cantos de sua inconsciência, acaba vislumbrando, do outro lado do corredor, celas também frias e úmidas, muitas vezes infestadas de ratos, assombrados por inúmeros outros desastres espirituais, os quais, em comparação, fazem da sua condição anteriormente miserável
um verdadeiro oásis. Nesse novo estágio da consciência, mais amplo, mais distante, adicionamos largura e comprimento ao nosso olhar, visão 2D. Podemos ter a bondade da compaixão com o próximo que sofre, mesmo sem conhecer os motivos que levaram aquela alma àquele cárcere. Sabemos que o frio úmido e a solidão são uma realidade bem presente de todos os moradores da masmorra. Ao depararmos com uma pessoa no mundo exterior, aparentemente livre, agindo e reagindo aos estímulos da vida, de modo menos ou mais inconsciente, já podemos contemplá-la com os olhos do prisioneiro consciente. A primeira coisa que o prisioneiro enxerga são os detalhes sutis, não os mais aparentes. Logo, não é pelas palavras que se julga uma alma displicente, mas pelas suas atitudes e seu nível de consciência em relação ao seu próprio mundo interior, sua própria cela. Ao prisioneiro mais antigo de cadeia, bastam alguns poucos minutos de observação e escuta ou conversa direta para verificar nela o quanto de seu próprio incêndio aquela pessoa tem noção e do tanto que tem posse de sua situação interior. Partindo do pressuposto que os dardos acesos do plano nefasto atuam incansavelmente sobre todos os viventes, basta conhecer um pouco do método e isso já é o bastante para notarmos o quanto aquela alma aflita foi acometida pela parasitagem inconsciente que suja, empesteia e escurece sua cela. Essa recém-adquirida visão do invisível nos confere alguns poderes muito delicados, nos permitem adquirir virtudes que atuam como partes de uma armadura, muito úteis para essa batalha travada nas regiões celestes. A primeira virtude que pode e deve ser usada a partir dessa nova consciência é a compaixão. Ao notarmos no mundo visível o desespero invisível em que se encontra uma alma aflita, temos a obrigação moral de alertarmos aquele prisioneiro inconsciente, por pura caridade, um gesto de retribuição pelo alívio que você mesmo alcançou com o estancamento do aumento do incêndio. Uma coisa boa assim deve ser desejada por todos. Aquilo que você deseja que seja feito contigo, vá e faça também ao próximo. Jesus Cristo. Impressionantemente, no mesmo instante em que você age com a intenção de acalmar a dor alheia, se o seu empreendimento for feito com pureza de coração, com a genuína vontade de aliviar o sofrimento de uma alma aflita, ainda que ela não reconheça ou não dê ouvidos aos seus alarmes, nesse instante você começará a notar que chamas que ainda permaneciam acesas dentro da sua catedral lentamente se apagam. Eis o milagre da caridade. Somente quando trabalhamos pela causa da miséria alheia, aprendemos a curar profundamente as nossas próprias misérias. É um sistema de compartilhamento inteligente em que, quanto mais se partilha, mais se multiplica. O alívio que traz a paz é como a multiplicação do pão. De alguns poucos pedaços, alimenta-se a multidão, e ainda são recolhidos cestos do excedente. Mas ainda não tocamos no tema propriamente dito. Você poderá se perguntar, o que toda essa questão de conhecimento do método nefasto e da consciência da própria cela e das celas adjacentes pode ter a ver com perdão? A coisa mais óbvia do que parece. Ora, se uma alma desesperada e aflita, agindo e reagindo aos estímulos do plano de modo inconsciente, querendo sensações e coisas e depositando valores onde não se deve, acaso vier a agir ou reagir de forma bestial, irracional, como um animal acuado e selvagem, adestrado e programado para fazer exatamente isso, qual o grau de responsabilidade deve se atribuir àquela pessoa à sua frente?
Muitas vezes, algumas almas chegaram a um ponto tão degenerado que a única coisa que elas ainda podem racionalizar é o perdão. Veja esse vídeo agora que eu vou postar a respeito do perdão. Esse cristão fez um psicopata chorar com suas palavras. Isso aconteceu no caso do assassino de Green River, um psicopata que assassinou mais de 40 mulheres. Quando foi para julgamento, os familiares das vítimas tinham o direito de ficar de frente para ele e falar o que tanto queriam na sua cara. E como esperado, eles não se seguraram de tanto ódio. A maioria dizia que o assassino acabou com a vida deles, desejando que ele morresse da forma mais cruel e insana possível. E como qualquer psicopata, ele não esboçou nenhuma reação, desdenhava dos comentários além da frieza em seu olhar. Até que chegou um idoso cristão, pai de uma das vítimas, e que, diferente de todas as outras pessoas, não xingou o psicopata. Este senhor disse que o assassino de sua filha havia feito ele ter que cumprir a regra mais difícil que Deus nos deu, o perdão. Então, para seguir o que Deus ordenou, o idoso perdoou o psicopata por ter matado sua filha. E, contrariando todas as reações de um psicopata, o assassino de Green River chorou. O perdão é algo tão poderoso, é uma luz tão intensa, é um dom que vem de tão alto, que é como se o sol nascesse bem dentro de nossa cela, espantando ao mesmo tempo todas as sombras, todas as lesmas, pondo abaixo todas as grades, paredes e correntes que desde o princípio pesavam sobre a nossa existência. O perdão é uma luz que não se guarda no bolso, é um pão que não se come sozinho. Para atingir os seus efeitos, deve sempre agir em direção ao outro, e no exato instante em que cumpre seus objetivos no seu destino, toda a sua origem é confeitada. É um movimento onipresente, uma flecha de luz que parte em todas as direções, que ilumina o coração do alvo e do arqueiro. Adicionando, finalmente, a dimensão da altura nessa nossa ampla visão da alma, atingimos o próximo estágio da consciência em 3D, em que o antigo prisioneiro, libertado pelas chaves da caridade e do perdão, tem um sol iluminando seus caminhos. Agora, escala os muros da prisão, toma o posto do sentinela que fica na torre, donde do alto se avista todo o presídio, lugar privilegiado de onde, ao mesmo tempo, se pode descer e sair do esconderijo, indo ao convívio dos cativos, ou subir e contemplar do camarote todas as celas, observar e absorver a lógica penitenciária, padrões de movimento e isolamento, os quais regem todo o funcionamento daquele mundo frio que ainda é o seu, porém distante. Ao escolhermos fazer um movimento de subida da torre para a contemplação das misérias humanas, percebemos que um novo poder se desvela, como uma nova parte da armadura de que vamos nos vestindo para a batalha. Esse poder é o da viagem no tempo e da modificação da história. A visão do sentinela percorre outra vez caminhos conhecidos, corredores, alas, antigas celas, cubículos escuros de nossa memória. Ao exercermos o poder de relembrar acontecimentos que marcaram a vida de nossa alma, no ato mesmo de recordar, revivemos, agora revestidos de uma consciência toda nova, com uma armadura projetada para alguns embates sangrentos, tendo em mãos a chave do perdão e da compaixão pelas misérias alheias. Percebemos o surpreendente poder de mudarmos a história que a nossa antiga consciência contava para a nossa alma. Esse poder majestoso, uma dádiva anunciada aos 4 ventos evangélicos, porém por muito poucos aproveitada, é a oportunidade para sanear vidraças estilhaçadas, bancos quebrados, telhas arrancadas, paredes mofadas da catedral. O agente ativo da nossa nova consciência viaja no tempo e espaço da eternidade em que vive a nossa alma e pode perdoar a si mesmo e a outros, pois entende que tem a capacidade de restaurar para sempre o estrago que nos foi praticado
pelos aflitos agentes inconscientes, agora já perdoados. Veja aqui que não se trata de mentir para si próprio, alterar verdades, fingir que determinados fatos não ocorreram. Tudo o que é ato está consumado na eternidade. Nada do que veio à esfera da existência poderá inexistir. Portanto, o que se propõe aqui é explorar outras potências ao entorno deste ato, que ainda não foram totalmente realizadas na esfera da existência e que não deixam de ser a periferia verdadeira de um fato. Potências estas prontas para ser consumadas em ato pela nova dotação da consciência, mais compreensiva para abarcar detalhes e possibilidades antes inabarcáveis, pela condição outrora menos expandida e mais embrutecida da mesma consciência. É como se o carpinteiro, anos depois de terminar seu trabalho de transformar madeira em arte, com um novo olhar pudesse notar certas arestas mal acabadas e formas ainda pouco desenvolvidas, detendo maiores habilidades do que quando produziu aquela peça, pudesse agora acabá-la com ainda mais dignidade, sem contudo fazer da obra outra coisa senão ainda madeira e arte. O artista da alma não vai atear fogo ao tronco burilado, nem o fazer deixar de existir. Aperfeiçoará, entretanto, os detalhes de uma coisa tida como já acabada, de modo que suas potências possam ser totalmente realizadas. Essa é a beleza do mundo do infinito. Eis a oficina da paz. Encontraremos ainda oportunidade para falar com calma do maior mestre carpinteiro, aquele motor primeiro que nos ensina o ofício de esculpir a alma. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe com alguém que possa vir a gostar desse tipo de conteúdo e não perca os próximos vídeos do canal.